Olá! A sociedade brasileira é reconhecidamente desigual e injusta, independentemente das condições históricas que nos trouxeram até este cenário. Mesmo assim, o importante é construir condições que permitam às novas gerações caminhar por terrenos mais planos e seguros. Pensando desta forma, este projeto, que inclui podcasts, entre outros produtos, tem por finalidade refletir sobre conceitos e valores que podem auxiliar os jovens de hoje a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Para isso, ele lançará mão de 3 eixos que são fundamentais para a compreensão e construção de instituições democráticas: educação, cultura e cidadania, buscando se compreender de que forma, em qual intensidade, esses campos estão presentes e são eficientes para a construção de uma sociedade democrática. Hoje, nos próximos episódios, discutiremos a democracia dentro da educação, da mídia, da cultura, da sociedade, do racismo estrutural, das políticas públicas, do meio ambiente e do neorrepublicanismo. Começa agora o primeiro episódio do podcast Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Vanderlei Dias, jornalista e professor do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e quem me acompanha neste primeiro episódio são as professoras Rosana Schwartz e Rosângela Patriota. Elas são historiadoras e professoras do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, Rosana, Rosângela, sejam muito bem-vindas. Olá, Vanderlei, obrigada por esse convite. Parece dupla, né? Olá, boa tarde. Eu agradeço o convite e, enfim, estamos aqui para conversar. Temos muito assunto para conversar, viu, professora Rosângela? Eu vou começar com uma questão que parece meio normal e natural, né? Mas eu acho que não é, né? Porque este assunto democracia é importante, importante sempre é. Mas por que é necessário conversar sobre isso? Porque ela assegura os direitos humanos. Porque falar de democracia, não é falar das igualdades, né, das liberdades, de algo que foi construído historicamente a partir de muitos movimentos, e que é fundamental a gente pensar na soberania, né, do povo, né, nas decisões que o povo pode ter. Então, falar de democracia é falar fundamentalmente dos direitos humanos, de corrigir desigualdades, né, e de aprofundar, não é, questões que não só no campo jurídico, né, porque às vezes acabamos sempre falando de democracia no campo, né, das leis, não é, mas sim num campo mais aberto. É falar de educação, é falar de todos os direitos, né, vamos colocar assim, que estão na nossa Constituição. Agora, Rosângela, pode completar, por favor. Bom, eu quero pegar, né, a carona aqui no que a Rosana falou e dizer o seguinte: por que falar de democracia? Ontem mesmo eu estava conversando com alguns colegas e estava falando sobre isso. Nós só falamos em democracia quando nós achamos que ela está sob ameaça. Quando nós achamos que as instituições estão funcionando, nós nunca nos perguntamos sobre democracia. E democracia, na verdade, deve ser a base da nossa formação como cidadão, como pessoa, como pro viver em sociedade, né? E a Rosana falou dos direitos humanos, é a questão de saber quais são os nossos direitos e os nossos deveres. É saber que tudo o que acontece em sociedade nos diz respeito, não é? É estar vigilante, estar atento, ser participante. Eu acho que essa é uma questão essencial. Nós não somos educados para a democracia. Nós, muitas vezes, confundimos democracia com voto. E depois disso, ela desaparece do cenário, né? No Brasil tem a expressão que diz: o voto é a festa da democracia. Não, a democracia ela tem que ser construída no dia a dia. E por isso a gente precisa conversar sobre ela. Por que a gente, já que você falou dessa questão do voto, por que quando a gente fala em democracia, imediatamente, eu acho que em qualquer situação, no senso comum, a gente pensa em política partidária, por exemplo? Existem várias concepções, né, de democracia, mas vamos colocar assim a principal, né, que mais é falada, é a subordinação, né, do poder pela política. Então, isso acaba sendo discutido
de certa forma, na educação, né, no ensino médio, no ensino superior, no sentido sempre, né, político. E também porque ela assegura, né, ela tem a garantia, né, dos seus direitos, né? Então, como a Rosângela falou, em momentos, né, de eleição, alguns momentos até inclusive de fragilidades da própria democracia, aí vem à tona, né, essas discussões, mas é sempre pensando, vamos colocar assim, majoritariamente na questão política, né, dos direitos civis e dos direitos políticos, e não levando em consideração que, quando você fala de democracia, você está falando de direitos sociais, do direito do meio ambiente, direitos, não é, culturais e assim por diante. Mas você pode perceber que a mídia ela também contribui nesse sentido, porque ela salienta nos momentos que nós temos eleições ou no momento que você tem alguma questão política mais, não é, visível, né? Então, as pessoas equivocadamente pensam que é somente, não é, a questão política, mas o político também atravessa tudo, se a gente for pensar, né? A vida cotidiana é política. Então, o dia a dia, quando você constrói as práticas, né? A partir da prática, que é aí que você está exercendo a democracia, não é? É no seu dia a dia, né? É no seu olhar para você e olhar o outro, né? E você viver, né? Isso que Mas é talvez importante. seja nesse momento de eleições em que a palavra democracia mais apareça, talvez seja por isso, pode ser uma das razões? Olha, eu tendo a concordar com essa afirmação, porque nós temos, e aí né, eu vou fazer aqui um bate-bola com a Rosana, porque eu acho que tem uma convergência na maneira de pensar. Eu acredito que há esse olhar muito restrito, que democracia se traduz em política partidária ou ação institucional. E nós deixamos de considerar que a ideia, a noção de democracia, e se a gente pegar, né, do ponto de vista, é lógico, se você pensar o mundo grego, mesmo a noção de democracia e de cidadão era o proprietário da terra, né? Enfim, quando eles iam para a ágora, você discutia os negócios públicos. O que nós vivenciamos, o que nós herdamos, que é a democracia que nos vem da Revolução Francesa e do advento da República, da divisão do poder em poder legislativo, executivo, judiciário, aonde é uma sociedade que começa a compartimentar o conhecimento, as atividades e o fazer. Quer dizer, eu vou cometer um anacronismo aqui péssimo, mas lembra que quando a gente, nos manuais, você via a sociedade feudal, os que rezam, os que trabalham e os que lutam, né? Aqui, então, quer dizer, a questão política está para um campo fora da nossa esfera. E aí a gente perde uma noção muito grande. Primeiro, porque nós temos uma visão muito centralizadora. Nós somos, desse ponto de vista, shakespearianos, porque nós vivemos as intrigas palacianas. A política não vai para a rua, a gente não consegue enxergar a política na rua. Ao mesmo tempo, nós temos uma noção de ver política como sinônimo de baderna. O debate não é... Nós não somos educados a debater, pela divergência, a construir o sentido público. Então, eu penso que essa é a principal tarefa, de que a ideia de cidadania, que a educação não é só educação para o trabalho, é educação para a cidadania. É que a gente consiga debater, consiga refletir e consiga ser um indivíduo participante da sociedade da qual você faz parte, né? Eu acho que esse que é o problema. E aí a gente tem que voltar a essa noção, a dessacralizar o conceito de democracia e fazer com que ele volte para a sociedade e não fique apenas nas chamadas instituições, que seriam as instituições responsáveis por determinadas condições.
Que a Rosângela está colocando que seria exatamente o espírito democrático, que tem de ser trabalhado é esse espírito participativo. A pessoa, né, conseguir enxergar enxergar o outro e outras questões, né, não só a parte jurídica, é lógico que isso é muito importante, em tentar compreender o governo das leis, tudo isso que foi instituído, né, mas também perceber que a democracia ela faz parte da minha ação enquanto sujeito. Não é? Na vida cotidiana, na escola, no meu bairro, aonde eu estiver. E isso fica um pouco distante em alguns momentos, né? Essa compreensão, né? Que eu sou o agente, né? E que eu posso assegurar a partir da minha ação, não é? Cotidiana a democracia. Puxando essa coisa que você falou do aprendizado, né? É possível aprender na escola a democracia? Na escola mesmo, na escola fundamental. Sim. A democracia. Sim. A própria, puxando já o que eu já estava falando, é a prática, né? O exercício, né? De respeitar o outro, desde as coisas mais simples, porque é assim que você constrói a democracia, né? Das coisas mais simples, né? Das crianças dentro de uma sala de aula, o respeito do professor, a diversidade, as diferenças, né? Eu não digo aqui a palavra tolerância, eu não gosto muito da palavra tolerância, porque tolerar é que você já não está aceitando, mas sim você compreender esse outro nas suas diferenças, não é? Isso desde com a idade mais tenra que você possa imaginar, esse exercício já pode ser realizado, né? Não só pelo professor, como entre eles e todos os funcionários. Então, e também nós temos que pensar que isso não só na educação dentro de uma escola. Formal, como, né? Educação formal. Dentro da escola, como processos de educação que ocorrem nos movimentos sociais, nas organizações, né? Não governamentais, nas organizações governamentais. É um exercício constante, é a partir da prática que eu me reconstruo. E tem uma questão fundamental, a questão da família. Eu acho que a base de você escutar, ser ouvido, respeitar a diferença, e aí não é o tolerar, e perceber que alguém que é diferente de você, ele não é seu inimigo. Não é? Ele é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa que tem o direito de se expressar. Agora, não é porque uma pessoa pensa de uma maneira, pensa de outra, que uma opinião tem que prevalecer sobre a outra, porque aí nós perdemos uma discussão, que eu acho que é uma discussão muito importante, que é o espírito público. Né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, em off, e eu acho que a gente poderia voltar. Eu acho que a gente precisa voltar a ler a Hannah Arendt. E ler a Hannah Arendt com muito cuidado quando ela fala democracia é a construção do espírito público. E o espírito público é o momento em que você sai do teu mundinho particular específico. É porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E passo a ouvir o que o outro também quer, e o outro também tem que sair desse lugar. E é a construção do consenso. Vida em sociedade é isso. Né? Quando você pega os clássicos do liberalismo político, você pega Rousseau, você pega Montesquieu, você pega Voltaire, toda a discussão está posta aí. É neste exercício da construção do espaço coletivo. Eu penso que nós temos dificuldade em construir o espaço coletivo. Porque tem sempre alguém, e principalmente na sociedade brasileira, que é aquela ideia, você sabe com o que você está falando? Sabe, porque eu faço, porque eu aconteço. E, na verdade, não é isso. O conceito de cidadania, a premissa da cidadania é você respeitar o outro como indivíduo, como ser humano e como cidadão. Né? Então, eu acho que é este conjunto. Né? Então, as pessoas falam muito, por exemplo, parceria, família e escola. Olha, um bom caminho seria esse. Né? Então, por exemplo, quando um pai chega numa escola e diz respeito ao professor, diz respeito ao diretor, ele não está dando uma lição de democracia, e sim de intolerância. Eu sempre me perguntei de onde veio essa frase, né? Você sabe com quem está falando, né? É um clássico. Isso é história. Eu acho que o Raimundo Faoro pode explicar nos Donos do Poder. Ele pode falar bem sobre isso.
tem, né? Eu acho Aliás, que os os vamos clássicos, colocar né? os clássicos, O Gilberto né? Freire, o Casagrande Senzala, Sérgio o Buarque. Sérgio Buarque, o Raízes do Brasil, o próprio Joaquim Nabuco. Sim. Joaquim Nabuco. Então, você tem pensadores muito importantes na história da cultura brasileira que refletem sobre isso. Então, é uma sociedade... Inclusive, até eles, de uma certa forma, eles apontam por que é difícil a democracia para nós. Eles apontam isso. Não é o exercício mesmo da democracia. Ela até existe no papel, ela está lá nas várias constituições, ela aparece, não é? Exato. Só que a prática realmente é muito difícil, porque você tem uma sociedade ainda construída, como está nos poderes estamental, né? Com uma relação muito difícil, personalista, aí o Sérgio Buarque, né? Então, são questões, assim, a Casa Grande Senzala, de uma certa forma, ainda existe, né? Onde você tem as periferias abandonadas, né? E os centros com todas as infraestruturas, que também faz parte dessa discussão que nós estamos falando, da democracia. Quer dizer, você não pensar, né, no outro que está lá tão distante, né? Ou ele ser visto como indesejável, então afaste ele, né? Então, são questões que estes autores, eles, lá atrás, nos anos 30, eles estão já dando para a gente, pontuando essas questões. Então, em cima de uma pergunta que é razoavelmente simples, mas eu tenho que fazê-la, que a democracia não é para todos. Ou seja, quer dizer, nem todos têm as mesmas oportunidades de ter a democracia próxima. Aí a gente entra na questão fundamental, porque que educação é um dever e é um direito. Sim. Né? Por quê? Porque eu pessoalmente, pela minha própria formação, quer dizer, ninguém abraça o magistério impunemente, né? Eu acredito na força da educação, da sala de aula, da vida em sociedade. Então, eu acho que essa é uma questão primordial. Mas não é só a educação para constar, é educação de fato. Mas educação não é só o que acontece dentro da escola. Eu acho que a educação ela é uma pilastra fundamental, mas, e aí não sei se a Rosana concorda, mas ela tem que vir alicerçada a condições dignas de vida, a condições de trabalho, ao direito ao lazer, ao direito à cultura, ao direito a você ser exposto. Eu acho que existem coisas, aquele ator norte-americano, o Philip Seymour, que faleceu, né? Ele, quando morreu, ele deixou um testamento. Mas aí o testamento teve que ser ajustado, porque quando ele fez esse testamento, ele só tinha um filho. E quando ele faleceu, ele já tinha 3. Você sabe qual foi a exigência dele ao designar toda a fortuna para os seus herdeiros? É que o filho fosse educado ou em Nova York, ou em Chicago, ou na Filadélfia. Por quê? Porque o filho dele teria que ser exposto à cultura. Ele não acreditava numa formação ampla se essa criança não fosse submetida à cultura, às artes, à fruição e ao desenvolvimento da sensibilidade. Então, eu acho que a formação do cidadão é uma coisa muito mais ampla, não é? Ela não é apenas... o banco escolar, ele é importante. Eu acredito no caráter pedagógico, eu acredito na ideia do conhecimento. Acho que o conhecimento ele é uma arma muito importante para a formação da cidadania. Mas esse conhecimento, ele não está restrito em um único lugar. Sim. Ele está fluido socialmente. E o importante para esse exercício da democracia é reconhecer esse conhecimento em outras localidades. A cultura comunitária, importantíssimo. A cultura escolar, como o Rosângela está colocando. A cultura dos movimentos sociais, não é? A cultura de um bairro. Então, esse exercício de você não só fazer leituras do que você aprende dentro da universidade ou da escola, mas outras leituras,
né? A leitura de expressões artísticas, né? Múltiplas expressões, linguagens, né? Da própria população, é um exercício da cidadania, é um exercício de respeito para com o outro, né? E compreender que a gente aprende muito, às vezes muito mais naquela localidade, porque você está vendo na prática. Algo que você, né, às vezes, teoricamente, você estrutura, sistematiza, e quando você vai para determinados territórios, você percebe o exercício da cidadania na prática, no convívio coletivo, no convívio no dia a dia. Isso é importantíssimo, né? Então, não só na escola, né, como em todos os espaços, vamos colocar assim, de sociabilidade, né, onde as pessoas transitam, né? Vocês chegaram a pensar que sei lá, meados dos anos 90, ou início dos anos 90, quando surgiu, já que eu falei dessa questão da democracia para todos, com o surgimento da internet, a democracia ia ser de mais fácil acesso, as pessoas teriam mais informação, as pessoas teriam mais capacidade de raciocinar ou não? Vocês chegaram a acreditar nisso em algum momento? Olha, posso Pode. Eu acho o seguinte, eu acho que são múltiplos aspectos, né? Se eu lembrar do Humberto Eco, Eco vai dizer assim, né? A internet deu espaço à imbecilidade. Eu acho que em alguns aspectos, sim. Por exemplo, se você pegar as redes sociais, eu acho que elas podem ser instrumentos extremamente importantes de divulgação, de contato, mas, pelo amor de Deus, né? Tem coisas que eu acho dispensáveis. Agora, aí a responsabilidade, né, de quem está manuseando, né? Manuseando, né? Agora, se você pensar do ponto de vista de conhecimento, se você souber utilizar, ela é um instrumento muito importante. Eu vou dar um exemplo. Como eu nasci em 1900 e bolinha, eu, quando comecei a fazer pesquisa, a gente ia para a biblioteca e a gente levava um fichário. Sim. Um fichário com fichinhas. Aí você falava com a bibliotecária e tirava uma gaveta e você ficava lá consultando os títulos. E aí você anotava tudo direitinho para poder consultar. Hoje, você vai no Google Scholar, você consegue fazer um levantamento de tudo que existe sobre o seu tema. Você tem acesso a acervos que estão disponibilizados. Então, por exemplo, eu acho que ela é um facilitador. Olha, eu, antes de estar trabalhando aqui no Mackenzie, eu trabalhei 25 anos na Universidade Federal de Uberlândia. E as pessoas diziam assim para mim, Rosângela, como é que você vai trabalhar com teatro numa cidade que não tem teatro? Porque as pessoas interessantes que gostavam de teatro iam embora. Rio, São Paulo. Exatamente, né? Por exemplo, Antônio Araújo, Teatro da Vertigem, é de Uberaba. Você tem o Vicente Pereira, que foi um dos criadores do Besterol, foi parceiro do Fala Bela, o Diogo Vilela, falecido já, também era de Uberlândia. Você tem o Jorge Farjala, que hoje está no Rio de Janeiro, né? Dirige uma série de espetáculos, fez curso na Universidade Federal de Uberlândia. As pessoas vão embora, literalmente elas vão embora. Aí... E eu dizia assim, e aí a internet foi muito importante. Tanto para circular livros, circular documentos. Ela tem esses dois lados, né? Ela facilita isso. Você tomar ciência do que está sendo escrito, como a Rosângela falou. Documentos, você entra, às vezes, em algum... no DPH, no CPDOC, você tem... No DOI, no acervo arquivo público. No arquivo público, você encontra documentações valiosíssimas. A Câmara Municipal, com os discursos dos vereadores, nós estamos falando de questões aqui importantes sobre a cidadania e democracia, você pode acompanhar, está digitalizado e disponível para o pesquisador. Então, isso é muito importante. Também coloco um outro lado, que alguns movimentos conseguiram mais força a partir da internet, porque você cria algumas, vamos colocar assim, pessoas que não conseguiam se reunir ou trazer um grupo maior de discussões, né, para uma determinada causa. Então, isso é interessante também, né, você perceber
como isso vai criando redes, né? Redes de uma determinada discussão, né? É lógico que aí você tem o outro lado negativo que já foi colocado. Tem muita coisa de senso comum, muita coisa colocada de qualquer forma. Fake news. E aí as pessoas, às vezes, né, de uma maneira assim, mais rápida, acabam lendo esses e não entrando, né, realmente numa rede, num grupo, né, que tem uma coisa mais consistente. Mas a responsabilidade da mídia é muito grande para assegurar a democracia, porque ela traz para nós as opiniões, as posturas, né, o que está acontecendo. E aí existe uma liberdade, que isso tá, né, de você escolher qual, né, que você vai acompanhar, e qual que você vai se informar, como que você vai se informar. Então, eu acho assim, é uma responsabilidade muito grande das mídias, de modo geral, né, com relação à democracia e à cidadania. É possível, dentro de uma sociedade, que se possa dizer fechado, de um Estado não democrático, aparecer pontualmente coisas democráticas, seja na educação, seja na saúde, seja no meio ambiente, por aí afora? Olha, eu tenho um caso que eu acho bárbaro. Quem conta isso é um diretor de teatro falecido esse ano, que é o Peter Brook. Peter Brook estava na Polônia. E ele estava num bar e, de repente, chega a notícia que uma série de alunos foram presos. Chama o professor, chama o professor, chama o professor. Aí ele achou que era um professor de história, um professor de ciência política. Aí chega o professor, vai liberar. Aí ele vai saber quem é esse professor. Esse professor chamava-se Ian Cott. Ele era professor de teatro. E a Polônia tem contribuições muito importantes, né, do ponto de vista cênico. E aí o Peter Brook fica, né, enlouquecido, ele vai ver o que o Ian Cott está fazendo. Então ele achava que o Ian Cott estava fazendo textos engajados, denunciando o regime totalitário. Ele estava encenando Shakespeare. E o Ian Cott publicou um livro, que é um livro clássico, que foi publicado aqui no Brasil pela Cosac Naif, e tem uma edição portuguesa com um prefácio, que torna o livro famosésimo, é o prefácio do Brook, e depois o livro. Se chama Shakespeare, Nosso Contemporâneo. Eu estudei um dramaturgo brasileiro chamado Oduvaldo Viana Filho, que, para quem não conhece, mas que é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais jovem, é um dos criadores da Grande Família, do seriado da Grande Família. O Vianinha dizia o seguinte: as pessoas atuam nas brechas. Então, eu acho que é difícil, é muito difícil. Se você pensar na Alemanha nazista, se você pensar na Espanha do Franco, em Portugal do Salazar, as brechas são muito difíceis. É diferente de uma experiência autoritária, né? Porque o autoritarismo ele tem várias camadas, ele tem vários tecidos que permitem que o contraditório apareça. Mas o exemplo do Ian Cott sempre me fascina, porque ele estava sob um Estado totalitário e ele pega um texto clássico, ele ressignifica esse clássico e ele foi responsável pela formação de gerações de artistas, de pessoas críticas. Então, não sei. A brecha sempre existe. A brecha sempre existe, Porque é do próprio ser humano, né? Você viver num estado, não é, assim, sem a democracia, as pessoas acabam se unindo para desconstruir isso de uma certa forma ou de outra. Então você pode analisar os regimes mais, né, o fascismo, o nazismo, e dentro dele mesmo você vai tendo a própria desconstrução, né? Lógico que demorada, né? Mas tem dentro dele a própria desconstrução. Então, é possível sim, e se dá, como nós estamos falando agora há pouco, não só dentro da escola, porque a escola vai ter, nesses momentos, nesses estados que nós estamos falando, um direcionamento para moldar a sociedade de acordo com a ideologia deles, o pensamento deles, né? Agora, fora,
né, o processo, né, pedagógico acontece, né, porque as pessoas se reorganizam, se criticam, e isso vai para fora e explode, né, e acaba derrubando. Senão esses regimes não é por causa de guerra só, mas sim por causa do próprio, dentro dele mesmo você cria o germe da destruição, né, ainda bem, né, dele mesmo, né. Eu assim acho, mesmo. e eu acho isso me faz lembrar também um livro que pessoalmente eu gosto muito, que é O Passado de uma Sim. Ilusão, do François Ferré. E o François Ferré é um historiador francês já falecido, e ele começa com uma pergunta: como que o nacionalsocialismo e o socialismo, no início do século XX, eram grandes promessas que se tornaram experiências totalitárias. E ele começa dizendo: eu estou escrevendo esse livro no momento que a União Soviética ruiu, né? E ele diz: construiu um império, mas não forjou uma civilização. Uhum. Por quê? Porque você criou nas bases os subterrâneos. Então, uma coisa muito interessante, quando a União Soviética se dissolve e que os estados começam a se reestruturar, a primeira coisa que reabre são as sinagogas. Então, existiu uma cultura que continuou a existir. E aí, eu acho que a Rosana tocou. Você não desconstruiu aquele homem anterior, entendeu? Exatamente. Ele estava sobre uma espada, né? Vamos colocar assim, Sem poder se manifestar, mas né? ele continuava com as suas crenças, com e construiu os seus códigos, né? Seus códigos. Os E é seus importante códigos. enxergar esses códigos. Isso, de certa forma, a Rosângela está colocando, quando ruiu a União Soviética, isso já estava sendo apontado bem lá para trás, que essas reações, né, que os grupos já estavam descontentes, né, com esse regime, as críticas ao stalinismo anterior, não é, ao castrismo e outros regimes todos que estavam aí, isso já estava acontecendo, porque você não desconstruiu, né? Não foi, de uma certa forma, eliminado, né, aquele homem. O sistema foi imposto, mas você não eliminou o homem. Inclusive, até em algum momento, se a gente for pensar o que é o construtivismo, lá na Rússia, era para criar a morte desse homem, né? Do homem que tinha uma noção de belo, uma noção de olhar, não é? Um individualismo, competitividade, a partir de uma construção de uma outra arte, que seria a arte não burguesa, né? A morte da arte burguesa. É o novo homem, né? É o novo homem. É o novo homem do Mayakovsky. Exatamente, só que isso não ocorreu. Se você me permite, que eu acho que esse tema é um tema fascinante, que é a experiência do Prolet Cult. E que depois é o próprio Lenin que diz: voltemos a Ostrovsky. E tem uma questão aí que é muito importante, quer dizer o seguinte: o diálogo entre a modernidade e a tradição é um diálogo constante. Não é possível você simplesmente ignorar um em função do outro. Então, e aí, me permita, eu acho que a questão da cultura, que infelizmente é sempre tão relegada nesse país, a cultura, seja educacional, a cultura das práticas sociais, a questão da arte, ela é essencial, porque ela não forma do imediato. Ela constrói um repertório, e um repertório que pode permanecer por séculos. Porque aí você traz uma coisa em história que sempre a gente aponta. É mais interessante, às vezes, você olhar as continuidades do que as rupturas. Porque é a continuidade que vai fazer com que uma determinada coisa retorne, né? Ou retorne, lógico, ressignificada para um outro tempo histórico, não é? Mas, ou algumas coisas nem consigam ser desconstruídas de uma vez, porque você falava: nossa, mas o mundo avançou no campo jurídico, das leis, etc. Como é que isso aqui, este tipo de comportamento, ele continua existindo?
causa dessas continuidades. Eu diria que, resumindo mais ou menos, né, a gente está chegando ao final deste primeiro episódio, é preciso estar atento e forte. Sim. Sempre. E não temos tempo de temer a morte, exatamente. Eu acho que isso é essencial. Nós temos ainda, nós somos um pouco estamos vivendo no século XXI, mas nós temos um repertório de cultura que ainda está no século XX. Mas a gente vai chegar. 19 ainda, Esperamos, né? Mas é um processo. Rosana, obrigado pela aula. Passou o tempo rapidinho, Passou. né? Por incrível que pareça. Passou. Eu agradeço demais. A gente vai ter a possibilidade, né, oportunidade de discutir muito mais esses assuntos. Eu acho que quando você fala de democracia é muito amplo, né? E não dá para resumir tudo em meia hora, né? Mas eu quero agradecer demais. Rosângela, Rosana, obrigado. E a gente logo se encontra novamente para falar de outros episódios de democracia. Com certeza. Este é o primeiro episódio do podcast. Fica por aqui. A gente se ouve e se vê no próximo episódio de Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Até lá!